Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e a regulamentação do mercado de criptomoedas é o tema deste Agenda Econômica. Você pode ainda não ter dinheiro digital, mas com certeza já conhece alguém que tem e vai ter em algum momento. Neste mês de junho, começaram a valer as regras específicas para esse mercado financeiro. E o Banco Central será o regulador dos negócios. Então, o que muda para quem tem dinheiro digital? Aumenta a segurança dos investidores? Como ficam as fraudes financeiras? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui na Agenda Econômica o advogado especialista em regulação do mercado financeiro, Tiago Severo. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Então, em junho de 2023, começou a vigorar a legislação que foi aprovada em dezembro de 2022, que regula esse mercado, esse novo mercado financeiro, que é o mercado de criptoativos, que a gente conhece mais como criptomoedas. Explica para a gente o que significa essa regulação, essa regulamentação e o que ela traz de novo. Legal. Então, acho que é importante, para definir o que a 14478 traz como primeira camada, né, de definição do que é esse setor, do que quem pode fazer e quais são as suas obrigações. 4 pontos são importantes. Então, primeiro, o que é o conceito ou não é o conceito de ativo digital, porque a legislação traz um conceito por exclusão e eu já passo por isso. O segundo, quem são esses novos atores, né? São chamados de prestadores de serviço de ativo digital, um conceito amplo de propósito, é uma definição de um grupo de trabalho do G20, que vem tratando isso especialmente para a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, que é o terceiro ponto. É uma regulamentação que a gente é um dos primeiros a regulamentar, mas já existem regras aí no mundo, né? Já existem recomendações desse grupo do G20 para fins de melhores práticas ou guias para a prevenção de lavagem de dinheiro e evitar fraude, corrupção, terrorismo, né? Então, esse é o objetivo desse grupo. Então, precisa se definir quem são esses atores. Por isso que o conceito é amplo, como prestador de serviço de ativo digital. O terceiro ponto é justamente esse da prevenção de lavagem de dinheiro. Hoje a legislação em vigor não tem um tópico específico, né, uma obrigação dessas entidades especificamente participarem de uma política pública, né, de notificar operações suspeitas para que o COAF e a autoridade policial, né, persigam aí o crime, o crime financeiro, etc. E o quarto ponto é que a lei traz um aumento da pena para o crime de pirâmide financeira quando utilizado com um ativo digital. Então, esses são os 4 pontos. A lei foi aprovada em dezembro de 2022 e existia mesmo a previsão de só entrar em vigor em junho agora de 2023. Por que esse tempo aí entre a aprovação da lei e a entrada em vigor, o que não é comum, né? Normalmente a lei, assim que é publicada, ela já entra em vigor. Sim, e esse é um ponto importante, né, até de discussão do mercado. No próprio Senado teve uma discussão específica sobre regras de transição. Então, o que se entendeu razoável, né, para acomodar nessa primeira camada de regulação é que se desse um tempo para se definir, né, quais seriam os reguladores ou autoridades que viriam a ser obrigadas aí para fins de definir regras no infralegal, de melhores práticas, governança, licenças. Então, esse prazo de 6 meses, para algumas situações, geralmente o Congresso Nacional estabelece para acomodar, né, ter um pouso suave de uma legislação para um mercado muito novo. E aí havia uma certa apreensão porque o governo ainda não tinha definido quem era esse regulador, mas no dia 13 de junho foi definido que é o Banco Central, né? E aí o que isso significa, né? Só esse fato já dá uma indicação de como vai ser o trabalho, essa regulação do mercado de criptoativos? Perfeito. O decreto, e vale lembrar que ele precisou acontecer porque, como a iniciativa legislativa partiu da Câmara dos Deputados, não se poderia, até por uma eventual vício de iniciativa, que a legislação definisse na largada quais seriam esses atores. Por isso que o decreto, que eu acho que é importante lembrar, ele complementa essa legislação. O papel do Banco Central aqui vai ser o de definir como esses atores vão trabalhar
no seu papel de governança e atender o consumidor. Então, hoje, o segmento de meios de pagamento, que é um segmento mais novo, desde 2013, recheou aí o mercado com novas, né, possibilidades, tanto é que hoje a gente consegue fazer o Pix, né, 24/7. Então, o Banco Central tem essa expertise de definir requisitos de capital mínimo de uma entidade. Então, uma corretora de câmbio hoje tem que ter um capital mínimo pela legislação de R$350 mil. O que o Banco Central vai definir se esse prestador de serviço de ativo digital só vir exercer atividade de intermediação, como uma corretora de câmbio, como uma corretora de títulos e valores imobiliários, qual vai ser o capital mínimo dessa entidade para que ela exerça essa atividade no Brasil. A legislação, a 14.478, define ali pessoa jurídica vai poder exercer essa atividade. Tem uma série de desdobramentos e perguntas depois disso, mas o papel do Banco Central é ser o definidor das regras do jogo para quem quiser atuar. E aqui eu dei exemplo de uma corretora de câmbio para fazer um paralelo de um intermediário. Eu vou pedir à nossa diretora Bruna para colocar aqui na tela exatamente essas regulamentações, né, essas legislações, para fixar melhor com uma imagem, porque eu achei uma coisa interessante que a lei ela traz uma definição do que é um criptoativo. Né? Que é uma coisa que ainda não é assim tão senso comum, não é tão claro. Você perguntar para uma pessoa o que é um cheque, ela sabe. O que é um cartão de crédito, como funciona, ela sabe. O que é como funciona o dinheiro. Né? Normalmente todo mundo sabe. Agora, o que é um criptoativo? Já tem como a gente... E aí eu queria que você nos explicasse até um pouquinho melhor essa questão. Ela define o que é um ativo virtual. É uma representação digital de um valor que pode ser negociada, essa representação, ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para pagamento ou investimento. Só isso aí, para mim, já fica uma questão que é uma representação, não é um bem em si. Essa é a característica? Isso, perfeito. Lembrando que esse mercado surgiu com a crise de 2008. Então, a origem é sempre importante lembrar de onde surgiu. Então, o Bitcoin é a primeira criptomoeda a nascer e ela tinha o objetivo de fazer a conexão entre as pessoas sem precisar de um intermediário. O que, quando a gente for pensar da evolução da internet, é a terceira evolução da internet, que é a internet dos valores. Então, eu consigo transacionar, mandar para uma conta do meu irmão que mora fora, um ativo, se eu tiver ativo digital, se ele tiver na minha carteira digital. Aí, trazendo aqui para o ponto especificamente sobre o conceito. A representação digital, para o direito brasileiro, a gente sempre vai pensar em qual é o direito, ou o direito de obrigacional vinculado àquele ativo digital. Então, por exemplo, um imóvel. Eu tenho um imóvel, eu posso converter esse imóvel em uma representação digital do valor dele para fins de um aluguel. E um contrato inteligente, ao invés da gente ter uma imobiliária, né, sendo esse intermediário, a gente tem um contrato inteligente que faz a distribuição. Eu posso ter 15 pessoas alugando o meu imóvel, uma pessoa morando. Um exemplo hipotético aqui, só para tratar do conceito de representação digital de um ativo. E eu receber o aluguel vindo de fontes diferentes. Então, esse contrato inteligente faz com que a representação digital de uma cadeira, né, aqui no exemplo mais do dia a dia, ou de um imóvel, para ficar concreto, a gente consegue converter ele em moeda real. Eu posso converter esse aluguel digital em aluguel com real na minha carteira, ou deixar esse valor em um ativo digital, um Bitcoin ou uma outra. Mas no fim da ponta sempre vai ter de ter um produto? Isso é importante, esse ponto. Porque quando a gente pensa em ativo digital como uma representação de algo existente que pode ser digital, nascer propriamente digital. Então, um token como a gente vê hoje, token de um precatório, token de um pedaço de um direito de um jogador de futebol, que hoje são chamados de investimentos alternativos, né, que tem mais acesso, justamente pela fragmentação dessa representação digital, não preciso ter o direito inteiro. Então, quando eu tenho ou o direito de crédito ou o direito de obrigação, a gente tem a vinculação com esse ativo, que pode ser um ativo real, né, um imóvel, ou pode ser um projeto. Então, eu tenho um projeto que vai
me dar algum benefício, né, como os NFTs começaram, uma representação digital de algo digital, e que eu vou ter o direito de participar de um backstage, de um show, eu vou poder participar, vou ter uma certificação de que um quadro de uma bicicleta é original. Então, o ativo digital ele tem uma mobilidade, que a gente chama de usabilidade. Então, ele consegue navegar no mundo real, nascendo digital ou nascendo proveniente da representação digital de algo já existente. Então, essa é a beleza, pelo menos eu como entusiasta, desde 2016 venho estudando, consigo enxergar e posso confessar que não é fácil enxergar, são anos de fazendo uma digestão do que é possível fazer com esse ativo digital. Mas, concluindo aqui o ponto do ativo, ele pode ser ou representação desse ativo, como um imóvel que eu dei exemplo, ou de um projeto, um direito. É uma coisa ainda um pouco etérea, e tem uma moeda que se chama Ethereum, né? Assim, não tá ainda tão fácil de compreender. Agora, o fato é que o Brasil já é um dos 5 países com mais investidores, né, em ativos digitais. Não vou nem chamar de moedas digitais, mas em ativos digitais de uma forma geral. Como é que... A gente é um país que gosta muito de novidade, né? Mas a gente já tem tido problemas. A gente teve em 2021 aí uma fraude vultosa, aquela história aí do faraó dos bitcoins, e a gente tem uma série de outras notícias de fraudes. Eu queria que você falasse se essa legislação que chegou agora, se ela existisse em 2021, essa fraude teria sido evitada. Ou seja, a gente está protegido daqui para frente de coisas como essa fraude que aconteceu em 2021? Aí tem duas separações. A fraude financeira, como a gente já viveu, avestruz, boi gordo e tantas outras formas de se criar uma pirâmide. Então, acho que o primeiro ponto e a primeira anotação não é exclusivo de uma criptomoeda. É lógico, é mais fácil começar com uma criptomoeda quando ninguém entende o que é e todo mundo participa do investimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar. Indo direto para a pergunta, se seria possível prevenir, talvez fosse possível enxergar que isso estava acontecendo de forma mais rápida. O que eu estou querendo dizer? Hoje, existe uma instrução da Receita Federal que obriga todas as entidades regulares no país, tem um CNPJ, tem um representante legal que responde por aquela atividade empresarial. Então, esse é o objetivo de um intermediário, pessoa jurídica, né, exercendo uma atividade econômica. Quando a gente não tem a noção de quem é esse intermediário, está na escuridão. E aí você vai ter que ter um registro lá na junta comercial, se alguém quer comprar algum criptoativo dessa instituição, dessa empresa, ela tem como verificar se está tudo ok? É essa a ideia? Essa é a ideia. 2019, salvo engano, 2020, o IBGE criou o CNAE para a atividade de intermediação de um ativo digital. Então, de novo, se a gente tivesse essa legislação anteriormente, a gente conseguiria ter mais visibilidade de quem está atuando no mercado, porque um CNPJ seria exigível e exigido, como hoje na legislação exige. Exige-se, né, que a entidade que queira prestar esse tipo de serviço vai precisar ter um registro na junta comercial, não precisa ter um CNPJ. Mas o Banco precisa Central... de autorização do Banco Central. Entendi. Então, eu vou pedir a Bruna para colocar aqui na nossa tela também o nome, né, o número da lei, do decreto, né, presidencial, que regulou no dia 13 de junho, que definiu que o Banco Central será esse regulador. Havia uma certa dúvida, se seria o Banco Central, se seria a CVM, se seria até mesmo o COAF, e terminou ficando o Banco Central, que é esse decreto presidencial aí de número 11.563 de junho de 2023. Então, o Banco Central vai regular, autorizar e supervisionar empresas desse mercado de criptomoedas. Ainda falta tudo isso aí, assim, não dá para... Se você quisesse abrir amanhã, se um telespectador, uma pessoa quisesse abrir amanhã uma empresa, não sei como é que a gente chama, uma corretora de criptomoedas, já existem. O que vai acontecer com as que já existem e o que vai acontecer para quem quiser abrir daqui para frente, por exemplo? Legal. O primeiro ponto do decreto, ele define que o Banco Central vai ser esse organizador do mercado. Então, quando a gente fala de regular, autorizar e supervisionar, tem
Cada caixinha tem uma obrigação e um dever de quem quer prestar esse tipo de serviço. Começando de trás para frente, supervisionar, lembrando que o Banco Central hoje é o gestor da unidade de inteligência financeira, que é o COAF. Então, o COAF está debaixo do Banco Central, o que é, salvo engano, só o Brasil e a Austrália tem esse modelo de ter uma unidade de inteligência financeira vinculada a um Banco Central. Mas voltando aqui, então essa parte de supervisionar já tem a ligação com prevenção à lavagem de dinheiro, que já tem norma do Banco Central que define, só vai precisar ajustar para quais são as tipologias. Está muito técnico, voltando para a vida real, esses atores vão precisar se enquadrar em uma metodologia de comunicar essas operações suspeitas. Quando a gente fala de regular e autorizar, o Banco Central vai definir as regras do jogo para todo mundo. Mesmo então, quem já existe. Exatamente. E autorizar é o CNPJ novo, que a gente tiver a partir do ano que vem, dando um exemplo para ficar distante, né? Para não discussão jurídica, que advogado gosta de discutir isso. Mas se a gente tiver um CNPJ novo em 2024, inevitavelmente ele não vai poder começar a operar sem uma licença prévia do Banco Central. E esses que já existem provavelmente terão de se adaptar às novas normas? Pela legislação, na combinação entre a 14478 e o decreto, existe um período de tempo em que vão acontecer essas acomodações temporárias. Então, o que a gente pode chamar de licença precária ou uma licença adaptada para esse momento em que vários dos atores já existem empresas grandes brasileiras e estrangeiras no Brasil, e esses atores vão passar por um primeiro vagão do trem, em termos de organização. Quando esse momento passar, aí todo o mercado, a gente vai ver uma segunda camada de regulamentação, definindo os padrões para o mercado de forma igualitária, né, e isonômica para todo mundo. Então, vão acontecer momentos dessa regulação e da regulamentação das atividades. Então, quem está hoje no mercado vai continuar operando, mas vai passar pelo crivo do Banco Central, porque ele vai definir a norma até 6 meses, ou ele não pode definir menos de 6 meses as regras. E para quem não tem o CNPJ novo, que via constituir um novo, vai precisar de uma licença prévia. A lei cria, né, alguns tipos penais, né, para exatamente tentar coibir que essa questão da lavagem de dinheiro intensifica as penas, né? Como é que fica? Você acha que, por que intensificar as penas, por exemplo, para lavagem de dinheiro? Esse ponto é um ponto bem controverso. Eu não sou especialista em direito penal, mas eu conheço bastante a operação, a parte de regulamentação. O que muda mesmo na prática quem está operando ou quem vai operar no mercado vai precisar ter uma governança. Essa é a mensagem, né? E quando a gente não tem essa governança, é aí que vem um aumento de pena e uma pena mais severa. Para deixar bem claro, assim, exatamente o que o legislador pretendeu nesse momento de, eu vou aplicar uma pena mais grave, ou o judiciário vai aplicar uma pena mais grave, para aquelas situações em que eu, tendo ou não autorização, engano alguém. Engana o consumidor, né, por meio de uma pirâmide ou de uma fraude. Então, esse é o destaque aqui nesse ponto. Então, a pena é para lembrar que aquele sujeito que não tem governança nenhuma vai ter uma consequência mais severa. Essa é a mensagem. A lei permite também que órgãos e entidades da administração pública mantenham contas, né, em empresas desse segmento. Ou seja, é como se, sei lá, um Ministério da Agricultura, por exemplo, mantivesse uma conta numa dessas empresas de criptoativos. O que isso significa? O governo pode começar daqui a pouco já a trabalhar também ele com criptoativos, com criptomoedas? Esse ponto é muito interessante porque quando a gente faz uma correlação com o Pix, hoje a gente pode pagar uma multa do Detran, por exemplo, com um QR Code e paga-se na hora e o Detran dá baixa na hora. A beleza do mercado digital e da internet dos valores, como eu comentei, via criptoativo, ativo digital, é possibilitar que as transações sejam mais rápidas. Então, quando a legislação prevê a possibilidade de o governo ou autoridades tenham contas, aqui pode-se fazer uma leitura do próprio real digital. Então, que já está em elaboração. Exatamente. Estudo no Banco Central já tem um tempinho. Exatamente. Então, como o real digital, todas essas moedas digitais de bancos centrais vão entrar
provavelmente a gente vai ter o que eu chamo de Bretton Woods digital, a gente vai ter uma nova definição do que é o sistema financeiro com essa camada de ativos digitais que eu também chamo de 4D. Né? Então, a gente vai ter esse incremento da velocidade. Então, a tecnologia está aí para isso. Né? A gente hoje tem celular, paga conta, eu nem ando com carteira mais. Então, esse é o objetivo da legislação em já prever a possibilidade da autoridade, do governo, ter uma conta que não necessariamente pode ser cripto, mas pode ser o real digital. Como é que fica a questão de tributação? O imposto de renda, quem fez declaração de ajuste do imposto de renda em 2023 e tinha criptoativos, já teve de declarar. E aí você declara isso no valor de criptoativos, X moedas que existem aí, Dogecoins, para usar uma moeda que era de brincadeira, por exemplo, ou a conversão na moeda do país, em real, naquele momento. Esse é outro ponto. E aí, qual é a tributação? Emendando a pergunta, qual é a tributação? Esse ponto é muito interessante e a gente vai ter bastante discussão no Brasil, porque a gente vai ter que decidir como modelo, né, e aí a receita, se a gente vai tributar no fato gerador ou como movimentação. Então, tem uma série de discussões pós-legislação. A gente sabe que a Receita Federal já participa desses fóruns internacionais para esse tipo de definição. Então, respondendo do mais fácil para o mais difícil, a tributação hoje é a tributação que incide sobre ganho de capital. É a mesma tributação. Eu não vou lembrar a alíquota, que eu não sou tributarista, mas a incidência do tributo é essa. Mas aí vai tributar em cima de quê? X Dogecoins ou o equivalente em real de X Dogecoins na compra e naquele momento? Aí eu vou para a parte mais difícil, que é essa parte da resposta. Dentro do espírito da legislação, aqui para deixar igual para todo mundo que está assistindo, se a gente tem a conversão desse ativo digital em real e a gente teve ganho de capital, a gente vai ser tributado. Essa é a mensagem. Tem muita discussão técnica sobre como declarar, qual é a melhor forma, mas o objetivo é saber se eu coloquei 10 mil reais em um ativo digital e se eu tenho um saldo de 15 mil reais equivalente, esses 5 mil reais vai incidir um tributo por ganho de capital. Então, é essa mensagem que se busca pelo lado da Receita Federal. A IN 1888, que é a Instrução normativa da Receita Federal, ela prevê que toda movimentação nessas entidades que atuam no mercado de um cliente acima de 30 mil reais, a entidade precisa comunicar a receita. Então, aqui é meu outro elo de ligação, existe uma checagem da receita entre o terceiro, um intermediário, né, exchange, a corretora, que faz a custódia, que tem a sua conta digital ali, e comunica a receita das suas movimentações com a sua declaração de imposto de renda. E isso a gente só pode fazer em reais. Então, essa checagem acontece em reais. Então, por analogia, também a declaração deverá ter que ser em reais. Em reais em tal ativo, em tal criptoativo. Até porque o ativo tem uma volatilidade, né? Imagina, quando a gente fecha o exercício fiscal, a gente precisa dizer na conversão em real qual é a realidade do meu ganho de capital ou se eu perdi. Até hoje eu só perdi. Eu tenho conta, mas graças a Deus é pequenininho. Eu sou entusiasta do mercado, então vou depositando um pouquinho em cada exchange para saber como que elas operam. Entendi. E do que você está aí fazendo a sua experiência, né, a sua experiência própria, o que você já percebeu em termos de operação? É fácil operar? O que você sugere para quem quer entrar no mercado agora? Porque a impressão que dá é que vai ser igual o Pix. No começo pouca gente usava, depois rapidinho virou assim um rastilho de pólvora. A impressão que dá é que essa história da moeda virtual, então quando lançar o real virtual vai ser uma coisa de meses, né? Todo mundo vai ter que usar. Como é que vai ser? E só um comentário, eu perdi porque eu entrei no momento errado. Eu sou um pouco mais conservador, até por ser advogado, mas meus saldos são poucos valores assim, alocados em cripto. A usabilidade, o brasileiro, hoje que se tem uma leitura que, em média, o público entre 35 anos e 45 anos é o público maciço de homens, 75% de homens,
investem ou têm alguma aplicação em algum criptoativo. O ticket médio desse perfil é em torno de R$ 3.500. Então, são entusiastas, às vezes não querem ter uma conta em banco, preferem ter uma conta numa corretora. Várias corretoras têm a sua própria instituição de pagamento, que é uma entidade regulada pelo Banco Central, que vai guardar o seu real, né, um para um. Se você tem R$ 1.000, você vai ter R$ 1.000, né? Não tem, se a entidade quebrar, tá preservado. Mas quando a conversão da moeda fiduciária para o cripto, aí a gente tem um novo cenário que eu vou entrar já na sua pergunta. O que se tem que ter mais cuidado é saber se essa corretora deixa realmente o seu dinheiro virtual disponível para você. Então, cuidado com a sua chave privada. Se você tem acesso à sua chave privada, você está numa corretora fidedigna. Se você não tem, talvez seja um intermediário. Então, esse é o cuidado maior hoje. E aí, isso vai ser tudo mais detalhado quando o Banco Central baixar essas Perfeito. Normas aí, dizendo Perfeito. como que vai ser Isso. essa regulamentação. A gente vai ter uma primeira camada. Vão ter alterações com o decorrer do tempo. E que tipo de alteração, assim, você acha que, da sua experiência, é necessário ter? A primeira alteração que precisa constar é uma correlação entre o mundo real, fiduciário, com o mundo digital. Então, entidades hoje que prestam serviços, né, para um consumidor que tem apetite de moedas digitais com a conexão com o mundo real do banco. Então, as fraudes estão no meio. Então, acho que essa correlação e esse elo de ligação entre quem já é regulado, um banco, né, para ficar claro o exemplo, e uma entidade, uma exchange, tendo essa relação e essa regra do jogo para todo mundo e deixando mais claro o que cada um pode fazer, com certeza o consumidor ganha. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos e presença na Agenda Econômica. Obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se você está na TV Senado, siga com a nossa programação ou então escolha o que quer ver no site senado.leg.br/TV. E se você já assistiu na internet, aproveite e se inscreva no canal da TV Senado no YouTube e indique também o programa para aquele amigo, familiar conhecido que pode se interessar pelo assunto. Até o próximo Agenda Econômica.